Hoje, oração poder, uma palavra poderosa para calibrar nossa fé. Amém? Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Amém? O que essa palavra traz para nós? Essa instrução do verbo. Que Deus está totalmente disponível, de bom grado, querendo a comunhão com a criação. Mais do que isso, Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar aquilo que nós sentimos no coração, a presença dele que nós precisamos. Aqui é importante a gente sempre refletir para que a igreja não vire uma espécie de supermercado. Pelo menos que as pessoas não tenham essa impressão de que a igreja é um lugar que eu vou para buscar alguma coisa. A igreja é um lugar que a gente vai buscar as coisas, mas não só isso. A igreja é um lugar onde nós vamos para sermos regenerados, transformados. Ou seja, um lugar que a gente vai para entregar. Nós entregamos e recebemos. Não são com valores da terra, são com os valores espirituais. Deus não quer coisas que para o ser humano não tem valor. Deus quer aquilo que para Ele é significante, que é o nosso coração. Nosso coração que é o nosso eu, que é a síntese do nosso corpo, alma e espírito. Portanto, é por onde Deus nos enxerga. Ninguém vai saber o que se passa na cabeça, no coração de ninguém, senão a própria pessoa e Deus. Então, aqui de maneira muito generosa, o mestre está falando, pode pedir, peça. Se você pedir, e outros versos nos explicam, tem que ser com fé, tem que ser no nome de Jesus, tem que ser conforme à vontade de Deus, obviamente. Não pode ser um pedido que não mobilize a fé do sujeito, senão é inócuo. Aí eu quero ser milionário, que bom. Não, tem que ter fé. Ó Senhor, eu preciso disso. E para a pessoa agir e pedir com fé, ela tem que estar convicta. Primeiro, convicta que é importante, porque senão a gente não vai mobilizar o plano espiritual para aquilo. Uma bobagem, não vai. Eu quero um papel de parede novo na minha sala. Ó Senhor, me dê um papel. Não faz sentido. Então tem que ser uma coisa significante, que então leve a pessoa a realmente mobilizar a sua espiritualidade e pedir com fé. E aí vem a convicção de que se está pedindo com fé, Deus vai atender. Segundo, tem que ser no nome de Jesus. Por quê? Porque senão parece que é pela nossa força, nosso mérito, é por alguma, uma estrela na testa que alguém aqui tem. Não é isso. Nós somos pecadores indesculpáveis quando nós estamos fora da presença de Jesus. Quando nós estamos com Jesus, aí Ele nos dignifica. O poder não é nosso, o poder é de Deus mobilizado no nome de Jesus. A comissão que Ele nos deu. Ou seja, nós temos que ter compromisso com Jesus na hora que a gente vai fazer oração, porque é em nome dele. E quando a gente então vai pedir alguma coisa sendo no nome de Jesus, a gente tem que pensar muito antes de pedir. É
como uma pessoa te empresta um cartão de crédito para você ir comprar alguma coisa. Você tem que ter muito discernimento. O cartão não é seu. Você tem que pensar direitinho o que você vai adquirir. Amém? Então, em nome de Jesus. E terceiro, muito importante, conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus significa que ele não pode pedir coisas absurdas, né? Tipo, né? O funcionário que está triste com o patrão falou: ó, Senhor, leva esse patrão, mata ele. Não pode. Não pode. De jeito não pode, né? Ou a esposa que já está ali, né? As tampas do marido e fala: ó, Senhor, eu sei que não pode você, então leva meu marido para a glória para me liberar. Não pode. Não pode esse tipo de pedido. Não coaduna com a palavra. Então tem que ser com fé em nome de Jesus e de acordo com a vontade de Deus, que é expressa na palavra, né? Que é o que a gente faz a gente saber o que Deus quer e o que Deus não quer. Então, quando a pessoa ela tem essas três condições, pode pedir. Pede e será dado. Pode pedir. Peço com fé, em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Mas veja que Jesus, nessa parte aqui, ele não está falando só de pedido, ele está falando de outras coisas, que acabam completando esse ato de pedir. Como só voltando ao raciocínio anterior, igreja é um lugar que a gente só vai para pedir. Igreja é um lugar que a gente também vai para se encontrar e se doar. E aqui, Jesus fala: buscar. Tem que buscar. Busque e você vai encontrar. Se você buscar de verdade, vai encontrar. Por uma simples razão: Deus quer ser encontrado. A palavra quer ser lida. Jesus quer ser reconhecido como nosso Rei Salvador. Então todas as condições espirituais estão dadas a nosso favor. Busque, que Deus já está doido para você buscar Ele. Está muito afim de que você encontre. Só que Deus não vai fazer algo que exceda o papel dele na relação de dois. Deus vai falar assim: eu estou aqui. Tem uma cortina aqui na frente, você tem que tirar essa cortina. Eu estou aqui, mas tem uma porta na frente. Você tem que bater nessa porta, você tem que pedir para chegar perto. Porque eu já estou à sua disposição, mas a relação é de dois. Eu estou à sua disposição, mas você também tem que se mover na minha direção. Buscai e encontrarei. E por fim, batei e abri-se e usar. Aqui, meus irmãos, no Espírito também, eu poderia falar infinitas possibilidades do que significa esse bater e abrir-se e usar. Mas aqui eu trago para vocês no Espírito que o que precisa ser aberto é o nosso entendimento. Amém? É a nossa capacidade de entender, abrir a mente para as coisas espirituais, deixar os rudimentos do mundo em favor de algo mais excelente, algo que às vezes a gente não vai nem conseguir explicar, a gente simplesmente vai vivenciar, vai experienciar. Eu fico pensando, quando o irmão tem a oportunidade de fazer uma busca do Espírito Santo e não faz, seja por incredulidade, seja por vergonha, seja porque tem uma outra prioridade. Não. Tem que buscar o Espírito Santo na igreja, em casa, porque é o Espírito Santo que nos dá, que ilumina a nossa mente, ele que abre o nosso entendimento. Está claro, vocês sabem, quem inspirou a escritura da Bíblia foi o Espírito, e quem está nos preparando para compreender e interpretar a vontade de Deus é o Espírito. Então a gente precisa pedir que o Espírito abra o nosso entendimento. Eu falei no domingo, nós vamos voltar com o exercício espiritual, né? E naquele momento do exercício espiritual tem um momento chave que a gente pede para o Espírito Santo. Talvez é a parte mais curta de toda a oração, mas muito significativa, que é o momento que a gente pede, antes de abrir as Escrituras, pede: Senhor, Espírito Santo, abra o meu entendimento, me faça compreender essa palavra, me mostra o que o Senhor quer falar comigo.
Porque o Espírito Santo, ele anseia por se comunicar conosco. Ele quer falar com a gente. Aliás, ele quer não, ele fala. Só que às vezes a gente não entende. Porque ele fala com sussurros, muitas vezes inaudíveis. Por que ele sussurra? Porque nós não estamos entendendo o que ele está dizendo. E a gente só vai entender na medida que a gente tiver mais intimidade com a palavra. Se a gente souber mais sobre a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai ser compreensível, audível no nosso coração. Então nós temos que abrir entendimento. Porque aquele que pede, recebe. Então se você está pedindo com fé, em nome de Jesus, conforme a vontade de Deus, se você está buscando de verdade, você está ali procurando a presença de Deus, você quer uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, e se você está abrindo o teu entendimento para entender o que a palavra tem para você, meu irmão, não tem dúvida, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e o que há, bate, a porta vai ser aberta. Que Deus quer fazer isso tudo para nós. Amém? Lá em Jeremias capítulo 29, 13, Jeremias 29, 13. O profeta explora um pouquinho mais o aspecto do procurar. Jeremias 29, 27, 29 e 13. Fala um pouquinho mais sobre a busca. O que a gente tem que buscar lá? Amém? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então não é uma busca qualquer. Tem que ser uma busca com o coração. Lembra o que é o coração? O coração não sou eu, tem que ser integral. Tem que ser com tudo que a gente tem. Não pode ser aquele momento ali, não sobrou um tempinho aqui para buscar Deus. Não pode, como a gente está aqui, quarta-feira, à noite, chovendo, Deveria estar fazendo outra coisa. Não, vamos uma igreja. Mas hoje ninguém vai, não importa, nós vamos, amém? Porque a nossa relação não é com a carne e com o sangue, nossa relação é com Deus do Espírito. Então, se a gente sente que Deus é prioridade, nós vamos buscar. E se nós buscarmos com tudo que a gente tem, Deus se revela para nós. Amém? Então, o nosso ato de pedir a Deus, hoje nós vamos pedir, porque é hora de orar, é hora de pedir sim, é hora de determinar. É importante entender. Quando a gente fala para o diabo, é determinação. Sai daqui, não quero papo contigo não. A gente fala com Deus, o temor, ó Senhor, por favor. Amém? Para nós aqui isso é muito claro. Tem gente que não entende. Aliás, é fato, tem linhagem do cristianismo contemporâneo que exige de Deus. Espera aí, de Deus ele não exige nada. Nós determinamos o diabo. Para Deus é com temor, amor e muita deferência, respeito, carinho, exatamente como o pai, Yasmin? O pai você tem que falar, ô pai, por favor, não pode ser chutando a porta, eu quero. Você quer, vai ficar querendo. Não é assim? Não, tem que ser com educação. A gente fala com Deus com educação. E Deus quer que nós o busquemos. E se nós buscarmos com todo o coração, Ele vai nos conceder tudo o que a gente pedir. Inclusive nessa noite, agora que nós vamos orar, nós vamos pedir libertação, cura, bênção, seja lá o que for. E nós vamos ver o milagre acontecer. Glória a Deus. Aquela salva de palmas.